viu? No Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo. Hoje nós estamos no mês de março, no dia... Que dia hoje? No dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Amigos, iniciando a nossa reunião, vamos procurar criar uma atmosfera tranquila, uma atmosfera de boas energias, criarmos uma atmosfera fraterna, amorosa, e que possamos sintonizar com os amigos da espiritualidade e receber esse influxo de luz para que sejamos intuídos e para que tenhamos uma reunião bastante produtiva e fraterna. Então, dessa forma, abrimos oficialmente a nossa reunião. Isso, pode passar. Então, meus amigos, vamos iniciar aqui com nosso primeiro slide, que é o título, né? Reencarnação e evolução das espécies. Foi também apresentado esse tema com o título de Deus, Darwin e Kardec. Tá? Como é que nós conseguimos conciliar essas questões, esses posicionamentos perante a visão espírita? Pode passar. Bem, vamos ver antes conceitos equivocados. Conceitos equivocados. Os animais não teriam alma. Esse é um conceito absolutamente equivocado, segundo as informações dos amigos espirituais vindas de fontes clássicas. Nós vamos utilizar nesta palestra as fontes que nós citarmos, a não ser que sejam os meus raciocínios em cima dessas fontes. Mas as fontes são Kardec, Médium Divaldo Pereira Franco, a psicografia, o espírito de Joana de Ângeles, Médium Chico Xavier, ditando as informações para ele André Luiz e Emmanuel, que é o mentor principal do Chico Xavier. Então, são essas as fontes que nós vamos nos referir. E, sem dúvida, a obra básica do Kardec. Tá? E daí todo um raciocínio em cima dessas informações também e dos conhecimentos técnicos de biologia. Né? Nos meus bons tempos, eu dei aula de biologia, fui professor de biologia, e um dos temas que eu gostava de falar era justamente a teoria de Darwin, de Lamarck, de mutação genética, né? Isso já faz um bom tempo. Né? Bem, sem dúvida os animais têm alma. Pode passar. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta: visto que os animais têm uma inteligência, o grifo é nosso, tá? Que lhes faculta uma certa liberdade de ação, entre parênteses, livre-arbítrio, haverá neles, nos animais, algum princípio independente da matéria? Veja só a pergunta que o Kardec faz aos espíritos, né? Já que os animais têm uma certa inteligência e uma certa liberdade de ação, livre-arbítrio, né? Haveria neles um princípio independente da matéria? A resposta dos espíritos é curta e clara ao Kardec. Sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, aí está claramente expresso que os animais têm o equivalente nos animais, o espírito, uma alma, né? E sobrevive ao corpo. Está bem claro, né? Sigamos. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta longa e uma resposta longa também. Mas no penúltimo parágrafo da resposta, há a seguinte afirmação, que diz o seguinte: é assim, pode mostrar, é assim na natureza que tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, porque este começou por ser átomo. Então, aqui Vejam só, o que seria o arcanjo? Seria um espírito puro, um espírito superior, espírito evoluidíssimo.
ele começou por ser átomo. Os espíritos estão falando isso para Kardec em 1857. Então, em 2014, com todo o conhecimento que se tem, a gente aceita essa base e amplifica. Tá? Às vezes, notem em alguns locais que as pessoas ainda têm dúvidas. Será que o espírito humano sempre foi humano? Será que passou por espécies inferiores? 1857 já estavam dizendo isso para Kardec. Próximo. Outra questão interessantíssima do Livro dos Espíritos. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma? Só não está em vermelho no Livro dos Espíritos, mas está idêntico. Ipsis literis. Alma de natureza especial de que são dotados. Resposta: do elemento inteligente universal. Ou seja, da onde vêm todos os princípios espirituais. Então aí está, novamente, bem claro que tem um princípio espiritual que sobrevive após a morte e que tem a mesma origem do espírito humano. Sigamos, pois. 606A. Aí o Kardec deve ter coçado a orelha e tal, colocado a mão no queixo, né? E disse, caramba não está no Livro Espírito, né? Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Resposta: sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Certo? Passou por essa elaboração, nós vamos depois ver, é o processo evolutivo, que vai desde o átomo até o arcanjo, conforme a pergunta 540. Sigamos. Ainda não chegamos no Darwin, nada disso, porque antes de nós falarmos nisso, é importante que fique bem claro a posição espírita basilar sobre essa questão. Outro conceito equivocado. Diz o seguinte: o que existe é uma evolução paralela. Muita gente comenta isso aí. O que existe é uma evolução paralela. O animal sempre evolui como animal. O cachorro sempre evolui como cachorro. Então o cão sempre foi cão. Aí vem a pergunta: e como surgiu o primeiro cão? Aí tem a visão criacionista, que diz o seguinte: Deus fez o cachorro. Deus criou um cachorro. Essa é a visão criacionista. Não é a visão evolucionista que nós, na doutrina espírita, aceitamos. Então, essa questão da evolução paralela é um conceito equivocado. Sigamos. O que ocorre outro conceito equivocado. Há pessoas que dizem o seguinte: não, a evolução dos corpos ocorre separada da evolução do espírito. É que os animais evoluem, tudo transforma-se e tal, mas a evolução do corpo é uma coisa, a evolução do espírito é outra coisa. E nós sabemos que o princípio espiritual que está no arcanjo, que começou no átomo, não são diferentes, é o mesmo que vem se transformando. A evolução biológica faz-se... Por que os corpos mudam? Faz-se pela integração do espírito com a matéria. Então, o que acontece? O princípio espiritual ligado à matéria, o que ele faz? Ele força a matéria a progredir. E as dificuldades que a matéria impõe ao espírito, forçam o espírito a evoluir, ou o princípio espiritual. Então, há um ciclo onde um estimula o outro. É uma evolução conjunta. Sigamos. Pergunta 607. Ainda estamos no Kardec. Livro dos Espíritos. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Olha, aqui tem 3 pontinhos, porque a pergunta é muito longa. Certo? É muito longa a pergunta, mas nós estamos tirando aqui um segmento dessa pergunta para poder demonstrar. Resposta. Numa série de existências
que precedem o período que chamais de humanidade. Onde passa o espírito, essa evolução, né? Numa série de existências que precedem, que vem antes o período que vocês chamam de humanidade, ou seja, da fase humana. Tá? Então, é um ser não humano. Sigamos. Pergunta 607A. O Kardec novamente deve ter, né, coçado a orelha, pensado, colocado a mão no queixo, disse: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Então, quer dizer, o Kardec disse, caramba, ele está dizendo que a gente foi bicho? Mais ou menos isso, né? Resposta. Também há um trecho longo que a gente não vai passar, né? Vamos ao que nos interessa aqui. O princípio inteligente sofre uma transformação. O que é? O espírito, o princípio inteligente. O princípio espiritual. E se torna espírito, porque passa a chamar espírito de Homo sapiens no planeta Terra em diante. Antes de ser Homo sapiens era princípio espiritual. Questão de conceituação. Entra então no período da humanidade. Tá? Bom, então se a gente analisar com calma, olhar, reler e tal, a gente vê que está claramente exposto isso. Pode seguir? Antes de ver isso, há uma pergunta que eu não anotei aqui, porque é muita questão, que diz o seguinte, não me recordo qual número agora. Os espíritos que disseram então o contrário teriam se enganado? Procurem lá, que vocês vão encontrar essa pergunta. E a resposta é assim, não, é porque ainda não houve tempo, não houve possibilidade, não tinha havido possibilidade de ser esclarecida essa questão. Mais ou menos assim, certo? Também é uma outra questão no Livro dos Espíritos que gera uma equivocada interpretação, que é o seguinte, e que só tem a explicação direitinho no rodapé de um tradutor, que é o Herculano Pires, que tem tradução do Guilhom Ribeiro, tem várias traduções. A do Herculano Pires tem no rodapé uma explicação. Mas a pergunta é o seguinte, eles perguntam sobre os animais nos outros planetas. Aí o espírito responde para Kardec que são mais isso, mais aquilo, mais evoluídos, mas são sempre animais. Né? São sempre animais. Aí olha, está vendo? Diz que o animal sempre é animal. São sempre. Aí, na nota do rodapé, o Herculano Pires coloca, gente, presta atenção, ele não está dito que serão sempre animais. Diz que os animais dos outros planetas, eles são animais também. São sempre animais. Tá? Não serão. Tá? Esses são detalhezinhos que às vezes a pessoa se apega para dizer, não, animal é sempre animal, não evolui, né? André Luiz, Chico Xavier, pode mostrar? Fala nos animaizinhos do mundo espiritual, carregando mantimentos para levar para as zonas assistidas do umbral. Pode mostrar, né? Fala nos dinossauros, aí estão voando aí um pterodáctilo, né? Tem um sáurio aqui, né? Qual foi o destino dos dinossauros aqui da Terra? O André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos que os dinossauros que desapareceram biologicamente do planeta Terra foram mantidos em colônias no astral, trabalhados no seu princípio espiritual para terem modificações e reencarnarem, ou em outros astros, ou aqui, muito tempo depois, modificados. Então, a questão da documentação de animais no plano espiritual. Sigamos. Agora vamos pegar outro autor. Emmanuel, absolutamente confiável. Médium, absolutamente confiável. Chico Xavier. Livro A Caminho da Luz. Fala no processo da evolução também. E O Consolador, do Emmanuel, questão 79. Veja só que interessante. Pode mostrar. A perguntinha que fizeram para o Emmanuel via Chico. Como interpretar
nosso parentesco com os animais. A pergunta já é ousada para 1950, né? Como interpretar nosso parentesco com os animais? E o Emmanuel respondeu, considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações. Isso aí já é fortíssimo. Os animais têm um futuro de fecundas realizações, está claro. Através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal. Tem muita gente que não gostou de ler isso, mas está lá, o Chico recebendo o Emmanuel, editora Federação Espírita Brasileira, FEB. Então, a fonte é tranquilíssima. Como por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. Está todo mundo pertinho, né? Está quase todo mundo anjo, né? Não, nós não estamos. A escala do progresso é sublime e infinita. Aí tem um comentário, quem quiser ler lá no livro, né? Recomendo. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, basicamente, né? Pensa fragmentariamente. O homem é razão e ama fragmentariamente. E o anjo é, eu diria, amor, divindade, diz o Emmanuel. Tá? Então, aqui está também colocado. Última referência. Vamos ver adiante, seguindo. Médium Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, livro Estudos Espíritas, página 50. Mostrando. É um trecho, né? A princípio, o espírito se encontrava em atrasada expressão, utilizando-se da forma símil em transição, macaquinho mudando, tá? Para fixar-lhe implementos novos, novas características que o espírito precisava e que o corpo precisava. Desde que a função precede o órgão. Então, para que um órgão seja formado, há necessidade de uma função, né? E a função procede do espírito, que modela as formas próprias, de que precisa para crescer e produzir experiências não conhecidas. À medida que as formas se aprimoravam, espíritos mais bem credenciados impuseram-lhe atributos outros, ou seja, começa a reencarnar espírito mais evoluído naqueles corpos que estão se transformando, que constituíram através dos milênios múltiplos e sucessivos o corpo que ainda hoje serve de temporária morada. Tá? Seguindo. Ainda Joana de Ângeles, Espírito Médio Divaldo Franco. Os conceitos evolucionistas. Não é de evolução, é de evolução no sentido de Darwin, evolucionismo. Os conceitos evolucionistas não podem hoje ser negados, graças à monumental comprovação da ciência. Fecha aspas. Páginas 50, 51, 52, mais ou menos. Ainda, ao princípio espiritual nas sucessivas reencarnações, se deve a transmissão às formas mais grosseiras das necessidades psíquicas, que impõem o surgimento de órgãos e caracteres novos. Necessidades do espírito vão transformando o corpo, a se transmitirem por hereditariedade e se fixarem, prosseguindo o processo evolutivo incessantemente. Joana de Ângeles. Bom, chegou de referência espiritual sobre evolução. Nós somos evolucionistas. Sigamos. Curiosidade. O crescimento embrionário recapitula os arquivos que o espírito perpassou na evolução em milhões de anos. Aqui já estamos falando como espírita, tá? Porque quando dá aula de biologia a gente fala diferente, né? Aqui estamos usando o conhecimento de biologia para... Então, por que nós
humanos, passamos por formas com uma grande cauda, que depois gera o cóccix. Aliás, gente de Florianópolis, aqui do estado, não percam o corpo humano que está no shopping Beira-Mar. A exposição é maravilhosa, maravilhosa mesmo, magnífica, não percam. Bem, então, aqui está olha a semelhança. Depois, com o tempo, vai se modificando: peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, ser humano. Porque nós recapitulamos. Como recapitulamos? Está na nossa história. O nosso corpo espiritual, nosso inconsciente, no espírito, arquiva toda essa passagem. Por isso a gente recapitula tudo. Porque eu estou reencarnando, então aquela modelagem ela passa por toda aquela forma. Seguindo. Bem, para não confundir, metempsicose é um conceito egípcio, principalmente egípcio, que fala que a gente reencarnaria em animal. Isso é impossível, não existe involução, só evolução. Como nós fomos criados? Pode mostrar aqui? Bem, seguindo. Disse que Deus fez o mundo em 7 dias. E 7 em simbologia hebraica quer dizer sempre. 7 dias da semana são todos os dias. 7 cores são todas as cores. 7 notas musicais são todas que se compõem, tudo que se é compor em música. Então 7 simbologicamente quer dizer sempre, todo, completo, contínuo. Então Deus fez o mundo em 7 dias, significa que o processo da criação é constante, eterno e infinito. Não houve um momento que Deus criou e parou e descansou. Porque Deus não é uma pessoa, é o amor universal, a inteligência que banha o universo. E o processo da criação é constante, contínuo. Sempre há criação, sempre há. Como é que foram os primeiros seres vivos? Sigamos. Antes disso, vamos lembrar a questão de Deus. Alguém diz o seguinte: o segundo princípio de termodinâmica em física chama-se também de entropia, que diz o seguinte, que todo sistema físico tende naturalmente a se destruir. Se você constrói uma casa, ela tem um tempo. Se tem um planeta, ele tem um tempo. Se tem uma estrela, ela tem um tempo. Tudo tende a se destruir, tudo tende a se desfazer, tudo tende a desagregação fisicamente falando. Então, isso é uma lei física. Agora, o que nega a entropia, ou seja, ser um fenômeno negentrópico, negar a entropia, é o surgimento da vida. Como assim? Porque a vida é um fenômeno de agregação, é um fenômeno de moléculas, átomos se reunirem para constituírem células vivas, para dar oportunidade a seres reencarnarem. Então o processo de surgimento da vida em qualquer lugar do universo, aqui na nossa moradinha principalmente, é um processo que nega a entropia. E o que é que tem isso? Se esse processo nega uma lei física, há ingerência de uma lei maior no universo, que é uma lei organizadora, uma lei harmonizadora, uma lei construtiva, que a gente chama de Deus. Certo? Então, o primeiro fenômeno para o processo da evolução é Deus. Primeiro item. Sigamos. Mas os primeiros seres vivos, como é que era a atmosfera da Terra? Não era como hoje, né? Rica em oxigênio, pode mostrar. Tinha hidrogênio, tinha metano, tinha amônia e água, vapor d'água. Assim era a atmosfera primitiva. Ora, se hoje em dia a gente pegar amônia, metano, hidrogênio e água, e a gente fizer uma descarga elétrica no laboratório, se consegue produzir um aminoácido. O que é que tem isso? É que aminoácido é aquele tijolinho que forma proteína. E a proteína forma célula viva.
Então, na atmosfera primitiva, haviam muitas descargas elétricas, vulcões e tudo mais, e havia condições naquele berço aquecido, aquele berço morno das águas quentes, né? A condição necessária para se formar os primeiros aminoácidos, proteínas e os primeiros seres vivos. Sigamos. E assim, formando os primeiros aminoácidos, as primeiras moléculas orgânicas, passaram a assimilar o fluido vital. Seguindo. E esse fluido vital, no aminoácido, depois proteínas, é o elo dimensional, é a cola. Como é o nosso corpo etérico hoje, para fixação do princípio espiritual. E as proteínas se reuniram, foram se aproximando, interagindo, formaram massas coacervados, que começaram a regular a troca com o meio, entra água, sai oxigênio, etc. E passaram milhões de anos, esses coacervados se transformaram em células. E por quê? Porque assimilaram o fluido vital, assimilaram a presença do princípio espiritual, que é o princípio inteligente primitivo, que é da lei da criação. Seguindo. O princípio espiritual nos seres vivos primitivos. Seguindo. Olha, berços aquecidos, temperatura ideal, rico em oxigênio. Os oceanos primitivos, o berço da formação da vida. Seguindo. Bom, passaram-se milhões de anos. Essas células evoluíram, surgiram bactérias, amebas, seguindo. Isso é um resumo do resumo, né, de milhões de anos. Novos seres de várias células, milhões de anos, algas, pontinhos aqui, porque muitas transformações, esponjas, que são o quê? Animais fixos. Esponja é um animal, mas quem olha uma esponja é uma planta, que é fixa, tem folha. É o primeiro animal que veio da transformação dos vegetais. Inúmeras transformações, séculos surgiram, seres de vários tipos. Peixes, na água, na terra, tentando conhecer a terra. Anfibio, bio é vida, anfio é dois opostos, anfio em grego. Seres anfíbios optaram por viver na terra com dificuldade, se arrastando, répteis. E a ânsia de mais milhões de anos, os voos, as aves, os mamíferos, até surgirem os símios em transição, né? Primatas e homem. Seguindo. O que é fixismo? O número de espécies seria fixo, não é a posição espírita. O fixismo diz que não há transformação de uma espécie em outra. Cachorro é cachorro, gato é gato sempre. E a teoria evolucionista, que é o conceito oposto. Tudo evolui e se transforma pela presença do princípio espiritual, que veio do princípio inteligente, portanto, de Deus, em todos os seres do universo. Seguindo. Darwin tinha um vovô. Esse vovô chamava-se Erasmus, que é o Charles Darwin, né? Era neto de Erasmus Darwin. Erasmus Darwin foi a primeira pessoa no planeta Terra que escreveu sobre evolução. E não é lembrado. E o Darwin, naturalmente no colo do seu avô, devia escutar muitas histórias sobre evolução. Seguindo, o famoso Lamarck, que elaborou a teoria da evolução, que tinham duas leis. Pode mostrar aqui a outra. A lei do uso e do desuso. Um órgão, quanto mais usado, mais desenvolve. Quanto menos usado, menos desenvolve. E ele diz o seguinte, isso deve passar para os descendentes. Então, há uma lei de herança de um caráter adquirido. Se adquire um caractere e aquilo desenvolve e passa para os descendentes. Essa é a teoria dele. Só que, pode mostrar, muitos cientistas estabeleceram críticas à teoria de Lamarck. Por exemplo, o Dr. Weissman, ou Weissman, para quem prefira. O Weissman, ele dizia o seguinte, olha,
Eu peguei no laboratório ratinhos e cortei o rabinho do ratinho. E cruzamos os ratinhos de rabinho cortado. E fiz isso muitos e muitos anos, muitas e muitas gerações, medi o rato, o rabinho, a caudinha do camundongo, e não mudava 1/10 de milímetro. Isso não passa para os descendentes. Não passa para os descendentes. Geneticamente, sabe-se que uma alteração biológica que a gente tem não passa. Se eu perco um braço, eu não passo para o meu filho, se eu tiver um filho depois. Tá? Então, a lei de Lamarck ficou, a herança de um caráter adquirido ficou morta, aparentemente. Porque eles não conhecem o que acontece com o princípio espiritual do ratinho, que a gente vai explicar depois. A gente argumenta o seguinte: qual seria a vantagem biológica na adaptação da evolução do ratinho sem rabo? Nenhuma. Então não tem por que passar para o descendente, porque o processo sempre é evolutivo. Mas vamos chegar lá. Seguindo. Nova crítica. Essa característica não se passa para os genes. Eu posso fazer exercício e meu filho não nasce com músculo mais forte. Tá? Seguindo. Agora os espíritos nos explicam uma coisa interessante. Ótica espiritual. O anseio transformador inconsciente do animal passa a ser uma necessidade de toda a espécie, da coletividade. Por que o patinho adquiriu a membrana interdigital? E da onde espécies que ele veio não tinha? Porque ele foi desenvolvendo aquelas membraninhas entre os dedos para fazer o pé de pato, né? Porque isso era uma necessidade dele. Ah, mas isso não passa para a genética. Sabe o que acontece? É que ele caça mais, desenvolve mais, etc., tem mais filhotes e tudo mais, se ele tem a membranazinha mais desenvolvida. E os outros menos. Morre mais quando não tem a membrana desenvolvida e vai selecionando. E o que acontece? Aqueles que morrem por falta daquela característica, fica gravada no princípio espiritual do bichinho, no inconsciente. E o que acontece? Ele vai renascer, vai reencarnar. Ele traz energeticamente impresso no seu inconsciente aquela necessidade. E isso vai estimular um processo de mutação genética. Claro que o Lamarck não falou nada disso, mas nós sabemos que aquilo que nós passamos aqui acaba passando para o descendente, porque os descendentes somos nós mesmos que estamos voltando. Tá? Seguindo. Essa girafinha aqui tem pescoço curto. Mostrando. Próxima. E essa aqui tem pescoço comprido. Tá? Essa aqui vai ter toda uma vantagem de adaptação ao meio ambiente. Né? E essa aqui pode ser devorada pelo leão mais cedo, porque está fraquinha e magra, para comer as folhas melhores e mais altas, mesmo porque as outras chegam primeiro. E assim por diante. Então, esse sofrimento aqui fica gravado no inconsciente e gera um estímulo energético evolutivo. Seguindo. O princípio espiritual registra as repetições vivenciadas. Ela vai reencarnar como girafinha muitas vezes. E quanto mais o pato, a girafa e tudo mais não tiverem esses órgãos, né, mais vai levar sofrimento, registro desse sofrimento e necessidade de ter aquilo. Seguindo. Grava no corpo astral, no perispírito equivalente do animal. Ele sobrevive, Kardec está dizendo. Ele sobrevive. Ele reencarna. E traz a necessidade de mudança, ou seja, de evolução, de transformação. E transmite aos descendentes, muitas vezes ele mesmo, a nível espiritual. Esse princípio espiritual vai se ligar a um óvulo, impregnando-o das necessidades. Aqui vamos parênteses. Então vamos ver. O animal não reencarna? Reencarna.
Quando que ele reencarna? Quando o bichinho nasce? Não. Como qualquer ser, reencarna no momento da fecundação. Então é o seguinte, esse princípio espiritual traz aquela necessidade de mudança. Ele passa a se ligar ao óvulo do pato, da girafa, seja do que for, do gafanhoto, etc. Traz aquele campo energético daquela necessidade de mudança. E o que acontece? Qual é o espermatozoide que vai fecundar? Entende? Aquele que traz o campo vibratório, traz os DNAs, que ele tem necessidade. O princípio espiritual se liga ao óvulo, impregnando a necessidade, e atrai o espermatozoide com os genes necessários. É claro que não é numa encarnação isso, são milhares. Mas essa necessidade vai se impregnando, vai atraindo, e é um processo evolutivo. Tá? Então Lamarck tem uma certa razão, porque naquela época, ou mesmo oficialmente, isso não se conhece, que é o lado espiritual da evolução. Seguindo. Vamos falar um pouquinho de Charles Darwin. Charles Darwin, a teoria dele não tem nada a ver com o homem veio do macaco, não. Chama-se teoria da seleção natural. Teoria da seleção natural. O que o Darwin dizia? Cada espécie tem muitas variações, inúmeras variações. Numa espécie de abelha, existem inúmeras variações não perceptíveis. Numa espécie de formiga, existem milhares de variações dentro de cada operária. Há uma competição, certo? Entre animais, e a natureza seleciona o quê? As mais adaptadas, as mais fortes. Porque as mais fracas são devoradas, destruídas, eliminadas. Então há sempre... Isso leva a uma adaptação progressiva ao meio ambiente. Teoria da seleção natural. Sigamos. Uma curiosidade. Na cidade de Manchester, na Inglaterra, é uma cidade industrial, diz que Joinville é a Manchester catarinense, né? Dizem, né? Existiam árvores com muitos líquens antes da industrialização. E aqui há uma borboletinha branca que, não sei se dá de ver, dá de ver? Borboletinha branca que faz mimetismo com o líquen que tem na árvore. E as borboletinhas pretas não fazem dessa espécie mimetismo com o líquen. As árvores eram cheias de líquens. O que acontecia? Os passarinhos vinham longe e nhoque, as borboletinhas pretas. E essa espécie preta estava desaparecendo, né? Enquanto que as espécies brancas estavam aumentando em grande quantidade. Estava fadada a extinção dessa espécie de borboletinha preta, desse tipo de borboleta. Porém, veio a industrialização. E as árvores foram cobertas de fuligem das indústrias de Manchester. O que aconteceu? As borboletinhas brancas ficaram mais visíveis. E as pretas faziam mimetismo com a fuligem nas árvores. E os pássaros vinham de longe, as borboletinhas brancas, e comiam as brancas. E hoje se inverteu. Então esse é um processo de adaptação, onde as variações mais adaptadas ao meio sobrevivem. Por que o caranguejo branco é branquinho? Porque os que não eram foram devorados. Porque fazem mimetismo com areia. Por que na grama ficam os bichinhos verdes? Porque não eram, acabaram. Né? Então, o Darwin falava na teoria da seleção natural, onde existiam inúmeras variações dentro de uma mesma espécie, e o meio selecionava aquelas mais adaptadas. Seguindo. Bom, Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Explico por quê. Disse uma coisa parecida. Parecida não é igual, né? O homem não procede do macaco. Nós somos, na realidade, primos. Como assim primos? Bem, vamos mostrar esse desenho aqui. Seguindo. Olha,
nós temos os macacos atuais, o chimpanzé e o homem, nós temos ancestrais comuns. Isso é diferente. Como todos nós viemos do átomo, nós temos um parente, um tataravô átomo, certo? Há bilhões de anos. Nós tivemos tataravós, né? Ou coisa parecida, há bilhões de anos, vegetais, animais, tudo mais, inclusive símios em transição, como diz a Joana de Ângeles, via Divaldo Pereira Franco, né? Então, nós temos sim ancestrais comuns, mas nós não viemos do macaco, porque macaco é coisa moderna. Isso significa, alguém pergunta, será que eu já fui periquito da Austrália? Não foi. Será que já fui pardal, burro, cavalo? Não! Por quê? Porque não existia burro, cavalo, periquito da Austrália, nem pardal, há bilhões de anos atrás. São coisas modernas, atuais. E macaco é uma coisa atual, contemporânea, de poucos milhões de anos. Certo? Então o homem não veio do macaco, nunca Darwin disse isso. Os jornalistas, sim, disseram. Extra, o homem veio do macaco, Charles Darwin. Darwin não disse isso. Certo? Mas passou para a história como Darwin ter dito que o homem veio do macaco. E que é uma coisa parecida, mas não é exatamente isso. Seguindo. Vamos mostrar uma experiência de laboratório. Bactérias com penicilina. Se coloca numa placa, chama-se placa de Petri, se coloca ali uma colônia de bactérias. Por exemplo, Staphylococcus aureus. Aureus é dourado, né? Staphylococcus aureus. E aquela colônia de Staphylococcus aureus tem, digamos, 100 bilhões de bactérias, porque se conta os milhões, né? Tem bilhões de bactérias. Aí você coloca penicilina ali, numa dose alta. Aí morrem, entre parênteses, desencarnam. Morrem uma grande quantidade de Staphylococcus aureus. Certo? Muito bem. A experiência científica é só isso e segue, mas vamos ver o que está acontecendo com as bactérias que desencarnaram. Sim, morreram, o princípio espiritual sobrevive. O que está acontecendo com elas? Essa é a nossa informação adicional. Muito bem. Aí o seguinte, o médico faz a seguinte experiência. Sobraram aqui tantas mil colônias de Staphylococcus aureus. Vamos dobrar a quantidade de penicilina. Aí morre mais um montão, sobra poucas colônias. E vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim, até que sobram pouquíssimos Staphylococcus aureus. Tá? E à medida que ele vai aumentando a penicilina, chega um momento que sobram alguns Staphylococcus aureus, sabe o que eles fazem? Comem a penicilina. Comem a penicilina. Eles produzem uma substância chamada penicilinase. É uma enzima que desdobra a penicilina e incorpora a penicilina. E fica gordinho. Gordinho não é bem um termo, né? Só para brincar, né? Fica o estafilococo gordinho comendo penicilina. Caramba! Os outros todos morreram. Então o que aconteceu ali? Um processo de seleção natural. As variações mais frágeis morreram, sobraram as mais fortes, a tal ponto que passam a devorar a penicilina. Certo? E assim acontece com o antibiótico usado à vontade. Você vai usando, vai criando resistência da bactéria. Né? Agora, questão espiritual. As bactérias individualmente não adquirem resistência. Os descendentes sim. Certo? Porque ela está numa placa ali em proliferação constante. Morrem, né? Vão sobrando os resistentes vão proliferando, e depois de um tempo, tinha 100 bilhões ali, ficam 100 bilhões de Staphylococcus aureus, certo? Resistentes à penicilina. E fica aquela placa de Petri ali cheia de Staphylococcus aureus. Não foram as mesmas, certo? O que aconteceu? São descendentes daquelas bactérias. Os princípios espirituais desencarnaram e registraram a sua vivência. Perigo. Só que esses princípios espirituais estão reencarnando. Eles renascem no mesmo meio. Por quê? Afinidade. Certo?
Ele podia brincar porque o karma é igual aquele estafilococo do lado, né? Aí é brincadeira mesmo. Renascem no mesmo meio, porque tem afinidade energética, mas trazem um estímulo defensivo, trazem no seu inconsciente de estafilococo é dose para leão, mas tudo bem, é o equivalente, né? Trazem um estímulo defensivo. As bactérias adquiriram individualmente a nível espiritual. Elas adquiriram a nível espiritual aquela experiência, reencarnaram e proporcionaram mutações genéticas nos seus descendentes, que são elas mesmas reencarnadas. Seguindo. A influência energética sobre o material genético do Staphylococcus aureus, no exemplo. Portanto, um estímulo às mutações genéticas das bactérias. Há um estímulo espiritual e há um estímulo genético, comando de cá. E desenvolve-se a resistência bacteriana. Seguindo. Então, tudo pode ser explicado nessa relação com os dois mundos. Mutações genéticas. Conceito. Não tem conceito? Então eu falo. Mutação genética é o seguinte, são alterações dos genes nas cadeias dos DNAs, certo? E que dão novas variações. A mutação genética é importante para o processo evolutivo, porque forma nova variação, novas oportunidades, novos campos de oportunidade, os princípios espirituais. Pode mostrar? Tá aqui, ó. Molécula de DNA, adenosina, timina, citomina, guanina, só repete isso, é que nem o computador bip-byte, né? Igual. A mudança da ordem é que dá um gene diferente e surgem variações. Tudo no nosso corpo é por comando de DNA, que são genes que podem sofrer mutações. Cientificamente, por que vem a mutação? Íons, ultravioleta, radioatividade, tá certo? Mas tem um estímulo espiritual por trás. Seguindo. Neoevolucionismo. Essa palavra eu inventei, certo? É um evolucionismo espírita. Uma visão nova do evolucionismo. E nós vamos criar uma equação matemática. Quais são os elementos da equação? A mais B mais C mais D igual a X. Primeiro, Deus. Energia cósmica coordenadora. Naquele sentido de Deus, energia universal, onipresente. Existência do Espírito. Todo ser no universo tem um princípio espiritual. Desde o átomo até o arcanjo, livro dos Espíritos. Sobrevivem. Reencarnam e evoluem. O que é evolução? Aumento da experiência do espírito. Então, é isso aqui. São os elementos da equação. Certo? Evolucionismo na visão espírita. Seguindo. Vamos desenvolver essa equação matemática. Primeiro, existe um determinismo evolucionista, ou seja, todos têm que evoluir na marra. Ponto. Lei número 1. Tá? Código divino. Não tem saída. Todo mundo tem que evoluir. Determinismo evolucionista. Por quê? Deus está em todos. Deus é onipresente e está em todo o princípio espiritual. Segundo, há experiências da coletividade. Do formigueiro, da colmeia, de Florianópolis, seja do que for, há experiências coletivas. Mas há também experiências individuais. Aparentemente, os leões fazem tudo igual. Não. Quem já criou gato e cachorro sabe que não é verdade. Eles têm peculiaridades. Há variações. Né? O espírito absorve experiência individual. Registra nos seus núcleos energéticos, no seu inconsciente. Ele sobrevive e é trabalhado.
Seguindo. Continuando. Pode mostrar. Ele sobrevive e retorna trazendo experiências arquivadas. E o princípio espiritual de dimensão mais sutil vai orientando a organização das formas. Joana de Ângeles já diz isso. Né? Existe uma seleção natural. Sim, Darwin tem razão. Variações menos aptas desaparecem. Mas sobrevivem espiritualmente. O dinossauro está lá, passou por lá. O mico-leão prateado, azulado, cobreado, se desaparecer, ele vai para o plano espiritual. Renasce nos seus próprios descendentes, trazendo programações de mudança evolutiva. Seguindo. Pode mostrar? Lamarck também tem razão. Darwin tem razão, Lamarck também tem razão, porque uma ideia, Lamarck é ultrapassado, Darwin está certo. Estão todos certos. Tem que juntar os valores. O uso e o desuso do órgão, não que faz músculo e o filho vai ter, não. O uso e o desuso é captado pelo psiquismo. Passa aos arquivos espirituais e ao renascer traz um reforço da necessidade de mudança. Então eu uso um órgão, não uso um órgão, a espécie não usa ou usa, isso arquiva e é um reforço dessa necessidade. E outra coisa, todos os seres passam experiência no astral, as plantas também, são trabalhadas por botânicos na espiritualidade. Está lá na Evolução dos Mundos isso. As plantas são trabalhadas no plano astral, procura na Evolução dos Mundos. O espírito que vai reencarnar, ele impregna o óvulo, se for plantinha, impregna a oosfera, que é o equivalente do óvulo, e é o anterozoide, o equivalente do espermatozoide, das necessidades de mudança. E esse óvulo, ligado ao princípio espiritual, vai atrair espermatozoide com a genética, né, necessária para o processo evolutivo. Existem novas mutações genéticas que estão sempre criando novas variações e o ciclo se repete. Então dá de juntar o Darwin com Lamarck, com a mutação genética, com os conhecimentos espirituais. Seguindo. Já nasci sabendo. Não passa o próximo ainda. Não passa. Parece fácil. Tá? Não comparando com bebê, eu estava num zoológico ali de Camboriú. Como é que chama aquele zoológico ali de Balneário Camboriú? Tem o nome? Esqueci o nome agora, né? Santur, Situr, uma coisa assim. Eu estava assistindo e o meu cunhado que estava do lado, nós estávamos vendo um bichinho lá amamentando o filhote, né? Aí eu estava olhando lá e estava pensando, e ele virou-se para mim e falou o seguinte: que coisa, né? Eles já nascem sabendo, né? Como é que pode? Ele já nasce e vai mamar direto, sabendo tudo. Parece fácil. Já nasci sabendo, né? Próximo. Mas levei milhões de anos para aprender isso. Na realidade, né? O espírito passou milhões de anos nas fases humanas, pré-humanas e mamífero. Então, tudo isso que nós temos hoje, as conquistas, são repetições de reencarnações, de passagem no mundo espiritual, e o processo da evolução existe porque Deus está dentro de nós. A gente aqui não sintoniza muito com ele de vez em quando, né? Eu quase sempre não. Seguindo? É isso. Muito obrigado a todos. Consegui passar um seminário de dia inteiro que eu faço em outros lugares em pouco tempo, e dá tempo para a gente abrir alguns questionamentos, algumas perguntas dos presentes. E do pessoal da internet. Como é que acende isso aqui? Gira? Isso. Muito bem. É um condensado de informações, muito rápido, né? Mas tem um microfone. Onde é que está o microfone? Está aí o microfone? Alguém quer fazer uma pergunta? Não?
Não, foi live falsa. Bom, gente, então é o seguinte, a gente está disponível para levantar algum questionamento, inclusive como tem muitas informações ali, se alguém quiser levantar algum questionamento de alguma palavra, alguma citação, algo relacionado, paralelo, fiquem inteiramente à vontade, né? Por enquanto a internet não chegou nenhuma questão, né? Tá. Ah, é? Então tá, boa noite para eles também. Uhum. Vamos aguardar um pouquinho para ver se chega algum questionamento. Tá fazendo? Tá elaborando a pergunta, né? Quem é, sabe? Alex. Certo. Olá. Vamos aguardar então a pergunta do Alex. E o pessoal... Opa, que bom, o som diminuiu ali, saiu. Esse data show é barulho. Não é do projetor, é muito barulhento. Doutor Ricardo, boa noite. Minha pergunta é sobre o equilíbrio espiritual vezes físico. Se existem necessidades do espírito, alma, mas também possuímos a nossa necessidade material e biológica enquanto encarnados. Dentro desse espectro, qual o ponto de equilíbrio ideal entre alma e corpo? E que os espíritos superiores recomendam em relação a esse tema? Balneário Camboriú. Ok, Alex, Balneário Camboriú. Muito bem, só porque você tem Balneário Camboriú do zoológico. Brincando. Então, gente, o seguinte, a pergunta do Alex é muito interessante. Agora, a resposta tem que ser adequada ao nível evolutivo do espírito ou do princípio espiritual. Eu gosto muito... Apaga a luz melhor? Isso. Eu gosto muito de uma assertiva que diz o seguinte, não sei se alguém escreveu isso ou se eu criei, mas de qualquer forma a ideia eu aceito perfeitamente. A verdade é o acordo do pensamento com a sua própria realidade. A realidade de um jacaré é a realidade dele. Certo? A realidade de um povo antropófago, canibal, alguém que nasce naquele local, que é criado ali desde criança, ele vive aquela realidade. Ele tem uma verdade e um compromisso com a sua consciência de acordo com o seu nível de informação que ele se encontra. Isso serve para povos, serve para raças, serve para etnias, serve para níveis evolutivos, habitantes interplanetários. Então, cada qual tem um nível de informação e ele está faltando com a verdade quando ele age contra a sua consciência e está tendo um conjunto de atos que ele sabe na sua lei, na sua informação, no seu nível, que ele está fazendo um atentado contra a si próprio ou contra a lei cósmica do universo. Então, se um canibal, uma criança nasceu ali e é um adolescente que sabe que na luta de uma tribo contra outra, hoje talvez não existam mais, mas há pouco tempo existia, né? Uma luta de uma tribo contra outra, no que se mata o inimigo, para que ele não mate nem incendeie a tribo, ele deve devorar o inimigo para que a alma dele não vá prejudicar, etc. Ele está agindo com a verdade porque é o seu nível, a sua nível de suportação psíquica. Então cada um de nós tem uma realidade, uma verdade que é o seu nível. É verdade que nós temos o compromisso de crescer, de evoluir, de superar, de adquirirmos novas verdades, novos conceitos. Isso é um compromisso que no horizonte sabemos. Mas, a pergunta do Alex, essa questão do corpo e da alma, os limites vão depender do nível de suportação que o espírito tem.
certo? Então, há pessoas que propõem coisas para si próprio ou querem impor a outras pessoas que não há a menor possibilidade por enquanto, certo? Então, como agir? Com a sua consciência. Agir com a sua consciência. Então, cada um tem a sua verdade e a gente deve estar aberto a crescimento, aberto às informações, aberto ao amor, à tolerância, enfim, tudo isso, mas a gente tem cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações, né? Então, a resposta é proporcional ao nível que o indivíduo está. Se ele é uma carochinha, ou se ele é uma ave, ou se ele já é um mamífero, ou se já é um ser humano embrutecido, primitivo das cavernas, ou se já é um indivíduo que tem uma série de informações e desenvolvimento, a responsabilidade dele é proporcional. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que se poderia dizer, mas é um tema infinitamente complexo e longo, né? Senão ele pode ir para um outro lugar também. Passa o microfonezinho, porque para o pessoal da internet ouvir. Sempre quando eu vou fazer uma pergunta, eu penso para mim, daí não sei se vou me expressar o certo, mas é na questão de, mesma coisa que a bactéria, eu entendi. Por exemplo, tu nasce, tem uma consciência, e tu nasce num local onde as pessoas não estão com essa tua consciência. É uma escolha tu se manter ali, evoluir naquilo ali, ou reencarnar num lugar mais propício à tua evolução consciencial. Para, eu não entendi como é que você colocou a bactéria nisso, eu não consegui compreender a pergunta. Você falou a bactéria, eu me perdi aí. Como é que é a história da bactéria? Não. Ou não é? O evolucionismo é diferente da bactéria com essa pessoa que se encontrou num meio que não era propício à consciência dela. Um momentinho só, deixa eu ver. Deixa eu pegar essa parte do teu questionamento para colocar. Cada um de nós reencarna exatamente no meio propício necessário para o seu processo evolutivo. Então ninguém reencarna numa família porque é um sortudo ou um azarado. Claro. Não, eu sei que você sabe disso, mas é para o público que está ouvindo, sabe? Sim. Tá. A Bruna sabe disso. Então, o seguinte, o indivíduo que reencarna numa certa cidade, numa certa família, é onde ele tem compromissos, laços kármicos, onde ele tem que vencer algumas questões, ou adiar, né? Tem livre-arbítrio, né? E tem tudo um tempo também, ver até que ponto está malhando ferro frio e se já fiquei 10 anos malhando ferro frio, não tem mais. Também tem isso, né? Tem a questão do livre-arbítrio. Mas ele reencarnou ali porque há um compromisso, um laço. Tá? Então, da mesma coisa que acontece conosco, também acontece, por que o Staphylococcus aureus ia para lá? Porque tem todo um histórico ali, uma ligação energética com aquele grupo ali, né? Mas, queres continuar? Não, a conclusão é que morreu antes. Já, de certa forma, num momento não foi propício o ambiente, por isso que foi até o ponto da evolução com aquele local, com aquelas pessoas, foi importante, daí cumpriu e... Certo, e retorna depois, crescendo e evoluindo sempre, né? Ok, sim. Tudo bem. Mas pode ser em outro lugar, não? Pode, pode ser em outro local. Eu adoraria reencarnar na Itália, na Inglaterra, mas eu não sei se vou ter essa oportunidade, porque muitas vezes meu compromisso é aqui na região e tudo mais, né? Mas se eu tiver a oportunidade de barganhar lá em cima, eu posso barganhar. Não, olha, é muito bom, você pode ir lá, fazer um trabalho lá no Vaticano, não sei, né? A gente não sabe como é que funciona isso. Quer dizer, sabe em linhas gerais, né? Mas na hora que eles pegaram a minha ficha, olhar, não dá, vai ter que ser mesmo lá em Florianópolis, então outra vez, né? Porque uma série de motivos, né? Mas às vezes a gente muda de local em função de laços, compromissos, etc. Tem gente que viaja e planta bananeira lá no Oriente Médio e depois vai reencarnar no Oriente Médio porque está devendo as bananas lá, né? Tudo bem, né? Eu entendo, doutor Ricardo, que tem que ter aceitação. Isso é muito importante. Sim, exatamente. Vamos adiante. A Valmira tem uma pergunta lá também. Pode passar o microfone para a Valmira. Daí, Val. Oi, tudo bem?
Nas redes sociais, né, essa semana tem uma campanha contra o estupro, né? Sim. E a minha pergunta é por que o estupro ele é mais presente no sexo masculino, né, do que no feminino? Isso seria que as mulheres estão mais evoluídas naquele aspecto ou não? Queria saber. Como homem eu protesto. Quando os espíritos, porque a gente pode reencarnar em sexos diferentes, preservando a sexualidade normal, equilibrada naquele novo sexo, né? Ou seja, se um homem tem uma vida normal, ele precisa reencarnar como mulher, é uma mulher normal, não tem nada a ver com questão de homossexualidade, não querendo dizer que não é normal, é anormal, porque é outro diálogo, outra história, mas o homem que reencarna como mulher é mulher adaptada na sua sexualidade, via de regra, quando não traz problemas, e vice-versa. Quando o espírito reencarna no sexo feminino, ele tem uma educação de menina, ele tem órgãos de menina, ele tem a sexualidade mais interna, certo? E todo um processo educacional, orgânico, hormonal específico, quando ele está reencarnado na mulher. Então ele é desenvolvido para poder educar, poder amamentar, poder engravidar, enfim, tudo isso, e não tem uma postura agressiva com relação à sexualidade, nem esse seu conjunto de hormônios é diferente naquele corpo. Então ele não tem aquela projeção externa e aquela projeção psíquica da agressividade do macho, certo? Quando esse espírito reencarna no sexo masculino, ele tem toda uma educação diferente, toda uma anatomia diferente, toda uma fisiologia diferente, tem toda uma pressão social diferente para ser afirmação, porque o homem é isso, o homem é aquilo, etc. Então, ele, se é um espírito atrasado, embrutecido, ele tende a ser mais agressivo, certo? Porque na sexualidade masculina existe mais a positividade no sentido da agressividade, desde a época das cavernas. Então não é que o espírito do homem é mais atrasado do que a mulher, aí eu protesto. Né? O que acontece é o seguinte, quando o espírito está reencarnado como homem, ele tem as ferramentas hormonais, orgânicas, etc., da agressividade mais, e da mulher menos. É claro que estamos no século XXI, essas coisas estão mudando. Quando eu estava na faculdade, infarto em mulher é raridade, hoje a mulher tem infarto igual ao homem, quase na mesma proporção, certo? Então tudo está mudando. Daqui a pouco esses conceitos também estão mudando pelos fatores ambientais, sociais, etc. Mas via de regra, na nossa história, é assim. Mas não é que a mulher é mais evoluída do que o homem, não. É porque quando aquele espírito está reencarnado no sexo feminino, ele tem todo um conjunto de fatores que não predispõem à agressividade, certo? Isso não justifica nada, apenas demonstra que aquele espírito é atrasado e está perpetrando um ato totalmente desequilibrado. Muito boa pergunta, Valmira. Da internet parece ser uma questão, né? É o Dambert. Qual a opinião do espiritismo? Diz qual é a cidade, país? Não, é um nome. Ele é de Garopaba. Garopaba. Qual a opinião do espiritismo sobre a teoria evolucionista, onde extraterrestres teriam influenciado? Sim. Qual é o nome dele? Dambert, veja no Livro dos Espíritos, pergunta 607b, 607b, onde diz o seguinte, que a primeira encarnação na fase humana não foi na Terra. A primeira encarnação na fase humana, costumeiramente, não foi no planeta Terra, certo? Ele diz o seguinte, esse período de humanidade geralmente começa em outros astros, diz na linguagem aproximadamente assim. Porém, pode dar-se que a primeira encarnação humana tenha sido na Terra, nossa, tá? Mas isso constitui antes uma exceção, 607b. O que significa isso? Se foi dado em outros astros, foi extraterrestre. Então, muitos de nós tivemos encarnações em outros astros. Com certeza, é até mais comum isso. Agora, há espíritos hoje aqui que começaram lá do início
aqui no planeta Terra, estão ainda aqui. Mas a grande maioria de nós veio, não de nave espacial, veio reencarnar aqui. Tá? E há exemplos muito clássicos, como os egípcios primitivos, que classicamente é uma migração de espíritos. Né? Segundo o Emmanuel fala no A Caminho da Luz. Posso fazer o próximo? Do Alex Carler. Então os humanos têm consciência, então suas escolhas morais e éticas também podem interferir na evolução biológica, principalmente numa época como a nossa, com tantas experiências biológicas como por exemplo a clonagem humana. Sim, nós somos, o ser humano ele é co-criador, segundo o André Luiz fala, nós somos co-criadores, não somos criadores, mas somos co-criadores. A gente interfere nesse processo, sim, com as responsabilidades decorrentes. Inclusive a gente co-cria com o pensamento também, ideoplasticamente, formas, campos vibratórios, tudo isso a gente participa sim desse processo. Podemos hoje, com a tecnologia genética, interferir na evolução biológica? Isto é ético perante os espíritos superiores? Como lidamos com essa questão ética? Quem pergunta? Alex, novamente. De Garopaba. Isso. Balneário Camboriú. Esse é de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú? O anterior que era de Garopaba. Dambert. Repete a pergunta, por favor. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. É muito longa. Podemos hoje, com a tecnologia genética, interferir na evolução biológica? Um momentinho só, dá uma paradinha. Podemos hoje, com a tecnologia genética, interferir na evolução biológica? Sim, podemos interferir. Seguinte, quer dizer, isto é, pode acontecer, né? Isto é, perante os espíritos superiores, como lidarmos com esta questão ética? Ah, tá. Dá uma paradinha então. Olha, todo cientista, pesquisador, como todo ser humano, ele tem obsessores e tem protetores. Todos nós temos. Nós temos um grupo de espíritos que nos intui as boas experiências, os bons trabalhos, as boas atitudes. E tem um grupo de espíritos que instigam-nos a coisas negativas. Quem está manipulando geneticamente não é diferente de nós. Tem espíritos negativos e positivos que jogam energias e ideias. Sim. Agora, o indivíduo que está sintonizado com o trabalho sério, com o amor, com a pesquisa do crescimento, tá? Ele vai receber as intuições positivas e vai agir dessa forma. Ele é responsável, sim, certo? Como os espíritos veem essas técnicas? Com seriedade e com preocupação, sempre, certo? E se acontecer, criarem-se novos ramos, espécies, raças, seja o que for, de alguma coisa, ou de algum ser. Evidentemente, reencarnarão ali princípios espirituais afinizados com essa situação. Certo? E em alguns casos não há ligação com princípio espiritual nenhum, forma-se uma massa vegetativa que tem vida transitória vegetativa e se desvanece. Tá? Em resumo é isso. Não sei se dentro dessa questão alguém quer levantar algum ângulo, fique à vontade. Tem uma pergunta, doutor Ricardo. Sim, tem o microfone, tá, né? A respeito tem ficado muito evidente nos Estados Unidos a respeito do criacionismo, a teoria da evolução, várias discussões até políticas, né? Se implanta nas escolas, proíbe nas escolas, enfim. Não sei se o senhor está a par disso, que tem uma parte da população tem que escolas nos Estados Unidos, né? Que querem que não se ensine a evolução ou que pelo menos se ensine uma outra opção que seria o criacionismo e tal, como se conhece na Bíblia, enfim, né? Como é que o senhor vê essa questão e como é que, se eu tivesse que dar uma orientação para os espíritas, como conversar a respeito disso, o que a gente pode falar a esse respeito para esclarecer melhor as pessoas? Realmente existem escolas nos Estados Unidos que proíbem mencionar Darwin, certo? Porque seria, entre aspas, contra Deus, porque eles teriam uma visão criacionista. E o Darwin fala na evolução, né? E como eles acham, então, Deus criou o gato, Deus criou o cachorro e assim por diante, então, pronto, né?
Então, é proibido mencionar Darwin. A teoria da evolução ou evolucionismo é proibida em algumas escolas dos Estados Unidos. Algumas, provavelmente escolas religiosas, né, de algumas linhas de religião. Outras escolas religiosas, elas falam o seguinte: olha, existe a evolução sim, mas só dentro de uma mesma espécie, ou só a evolução só dos animais, entende? Cada um evolui de uma forma, se transforma, mas só entre os animais. Depois Deus cria o homem como Adão e Eva e assim por diante, né? Então, são formas intermediárias, né? A gente lamenta, porque, gente, a doutrina espírita, ela não é uma religião, ela tem consequências ético-morais ou religiosas, né? Porque religa com o Criador. Nesse sentido, pode ser religião, mas não é uma religião instituída. Ela é uma ciência. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro mais religioso de todos, define: o Espiritismo é ciência moral, que vem demonstrar ao homem a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele não o mostra, e assim por diante segue, né? O Evangelho segundo o Espiritismo define o Espiritismo como uma ciência moral, tá? Então, nós conseguimos perfeitamente fazer a associação da ciência com a parte ético-moral e da religião. Então, para nós é muito fácil, muito simples, tudo se encaixa, porque é uma visão dinâmica, uma visão de crescimento e de evolução, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? E o que a gente pode dizer para esse pessoal? A gente lamenta muito. Precisaria juntar a ciência com a religião, não criar um abismo entre as duas, né? Porque se criar um abismo, ficam realmente estagnado, né? É profundamente lamentável, né, isso aí. Sim. Pode ser a última, né? Pode ser a última. Ok. O Dambert, ele reforça uma pergunta anterior. Sim. Gostaria que colocasse uma posição. Eu insisto, qual a opinião espírita sobre a influência extraterrestre em nossa formação genética? A influência extraterrestre sobre a nossa informação genética, primeiro, parte da resposta, Dambert, existe. Primeiro. Segundo, a influência extraterrestre sobre a nossa genética ocorre pela presença de espíritos extraterrestres que estão trazendo um campo vibratório que influenciam no DNA e promovem mutações genéticas. Certo? Sim, promove mutações genéticas. Sempre ocorreu isso, desde os egípcios primitivos. Aconteceu isso e vai continuar acontecendo e está acontecendo hoje. Certo? Então, tranquilamente, sim, existe e funciona desta forma. Tá? Muito bem. Era a última pergunta? Tem mais um? Dele sim. Nós comentando entre si. Ah, tá certo. Conversando entre si. Ok. Encerramos? Então, amigos, nós agradecemos a presença de todos. Conseguimos, correndo rapidamente, apresentar o tema, né? Que é um seminário longo, inclusive. Isso tudo está num livro meu, chama-se Reencarnação e Evolução das Espécies, que está esgotado, não se encontra mais esse livro, né? Vou tentar futuramente, até um dia, reeditá-lo, né? Mas se alguém tiver, talvez em alguma biblioteca, algum centro espírita, tenha Reencarnação e Evolução das Espécies. Tá? O Flávia. Ah, é? Ela está lendo Flávia, né? Regressões, sonhos e regressões. Certo, obrigado, né? É outra obra. Então, o seguinte, meus amigos, a beleza da doutrina espírita é essa, justamente, que nos permite, assim, aprofundar na ciência com alegria, com conhecimento, com compatibilidade. Isso torna a gente cada vez mais satisfeito, mais feliz. Mas a gente sabe que o que é mais importante para a nossa felicidade é realmente o amor. O que é mais importante é o que a gente emana de carinho, emana de boas energias, emana de tolerância, de paz, né? Porque são vibrações que fazem a evolução do nosso espírito, né? Porque nós evoluímos e transformamos-nos também na nossa fase agora de ser humano, porque a gente, embora pense continuamente, a gente está aprendendo a amar e a gente o faz fragmentariamente, não continuamente como seres angelicais, mas é um caminho que se descortina à nossa frente. A gente aprender a amar cada vez mais
naturalmente, espontaneamente, amar a tudo, né? Amar os seres, a natureza, as flores, os pássaros, as pessoas. Esse é o grande caminho da evolução. Boa noite a todos, muita paz. Obrigado. Isso. Falando no amor, né? Falando no amor, né? Oração. Quem? Sarita? Ah, não sei. Helena, sabe se a Sarita foi embora?